Bom dia, eu acho que a gente pode ir começando e à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai um pouquinho mais devagar nesse início. Bom dia, gente, é um prazer a gente estar aqui com vocês de novo para a gente tratar sempre de temas de bastante relevância e importância para as empresas. Hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre as questões relacionadas, principalmente as questões práticas, né, relacionadas com a tese, o tema 69, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. Hoje comigo estão Humberto, que é o co-head do nosso departamento tributário, o Renato, sócio de contencioso do tributário, e gostaria também de agradecer a todos que se juntaram a nós hoje, e especialmente os nossos convidados, Eneida Leite e o Paulo Chaves. Os dois são parceiros nossos, a gente já realizou vários trabalhos juntos. Eneida tem mais de 30 anos de experiência nessa parte de consultoria tributária em diversos setores, a mineração, petróleo e gás, alimentos, empresas varejistas. O Chaves tem mais de 20 anos de experiência em serviços de auditoria interna, auditoria de sistemas, gestão de riscos e controles internos, e os dois são sócios da Tino, que é uma empresa que foi criada em 2007, uma empresa de consultoria que tem como expertise soluções de gestão tributária e empresarial, e tem bastante experiência nessas questões de laudos de PIS e COFINS, e com certeza vão trazer muitas informações interessantes, esclarecer muitas dúvidas que a gente ainda tem, apesar da recente decisão do Supremo, da tese do século, né? Antes da gente começar, eu gostaria só de explicar como é que vai se dar o nosso evento, né? Durante todas as apresentações, as câmeras e os microfones vão ficar desligados, mas todos podem encaminhar dúvidas e perguntas em nosso chat. Ao final, a gente vai ter um tempo para a gente discutir e responder essas perguntas, e caso, por qualquer motivo, a questão de prazo, que a gente sabe que está todo mundo aí premido nessa questão, posteriormente, a gente encaminha por e-mail qualquer questão, qualquer pergunta que a gente eventualmente não tenha conseguido abranger aqui hoje. Eu acho que, dadas essas informações iniciais, eu queria passar a palavra para o Humberto, como eu já disse, é o sócio tributário correto do Departamento Tributário do CMA, para começar a nossa apresentação. Humberto. Bom dia, Rosana, bom dia a todos. Bom, é um prazer estar aqui novamente fazendo um webinar. A gente imaginou que esse assunto teria acabado, né? A gente discutiu tanto a tese do século por mais de 20 anos e agora com o julgamento dia 13 de maio de 2021, todo mundo imaginou, bom, acabou, não tem mais o que falar, tudo certo, tudo definido, mas novas dúvidas persistem e principalmente no aspecto prático. Então, a gente entendeu que seria o momento de trazer aqui o pessoal, o time da Tino, né, que tem muita experiência nessa parte prática, inclusive a gente viu uma receptividade muito grande, com muitos participantes, o que confirma a nossa expectativa de que há muitas dúvidas ainda no nosso caminho, né? Muito bem, o Supremo ele concluiu esse julgamento, a chamada tese do século. Na verdade, esse recurso extraordinário 574.706, ele já havia sido julgado lá em 2017, e após sucessivas retiradas, inclusões de pauta, o STF finalmente definiu, vamos dizer assim, a questão, julgando os embargos de declaração da União Federal, que, na verdade, e aqui vai uma crítica, que a gente viu que durante todo o processo, durante esses longos mais de 20 anos, o que a gente viu foi que a Fazenda Nacional ela tentou uma série de manobras, e aí eu estou falando como um todo, né, Fazenda, Receita Federal, para evitar a conclusão desse julgamento, né? O assunto ele é muito antigo lá no STF, o primeiro caso ele chegou na corte em 1998, e em 2006 ele já tinha um placar de 6 votos favoráveis, que já garantiria o resultado do julgamento, mas era uma ação de um contribuinte específico, um recurso de um contribuinte específico, ele não tinha sido afetado ainda em repercussão geral, e naquele momento já a Fazenda já fez a primeira manobra. Em 2008, foi ajuizada a ação declaratória de constitucionalidade 18, onde foram suspensos todos os casos a respeito do assunto, né? E nesse mesmo ano, em 2008, o recurso extraordinário 574.706 chegou ao Supremo e
foi afetado em sede de repercussão geral. Então, a Fazenda concentrou os esforços ali para tentar virar aquele placar de 6 votos favoráveis, e aquele julgamento, na verdade, do primeiro caso, ele foi encerrado em 2014, com 7 votos favoráveis e 2 contra os contribuintes. Nesse meio do caminho, a gente teve uma série de mudanças na própria corte de composição, mas, enfim, a Fazenda ainda tinha uma esperança de focar os esforços ali nesse que foi afetado e que teve o desfecho lá em 2017. E apesar de todos os contribuintes terem entendido que já havia uma definição quanto à base de cálculo, a Fazenda apresentou os embargos de declaração, forçando uma barra na questão da base de cálculo, e depois até foi editada a solução de consulta COSIT 13, de 2018, e a própria Instrução Normativa 1911 de 2019, tentando aí alterar o entendimento, ou distorcer pelo menos a interpretação que para todos já era muito clara quanto à base de cálculo, e agora, em maio de 2021, finalmente o Supremo veio e julgou. Esses embargos já foram incluídos em pauta várias vezes, mas o Supremo definiu finalmente que seria o ICMS destacado na nota, como todos já imaginavam, e modulou os efeitos, né? A questão da modulação ela tem sido utilizada com frequência agora pelo Supremo, principalmente nos últimos anos. Tem até uma pesquisa de que durante a pandemia foi a época que mais foi usada a modulação. Isso é sempre um pleito, normalmente é um pleito da Fazenda, para tentar diminuir o prejuízo, né? Sempre com aquele argumento econômico. Mas, enfim, a gente colocou aqui o primeiro quadro com os cenários possíveis, só para a gente fazer uma breve introdução do assunto, né? Como foi a modulação dos efeitos. Bom, os contribuintes que ajuizaram a ação até 15 de março de 2017, que foi o julgamento do caso, né, antes dos embargos, eles teriam direito à restituição compensação integral, ou seja, 5 anos desde o ajuizamento da ação. Os contribuintes que ajuizaram a ação após 15 de março de 2017, eles teriam direito à compensação ou restituição a partir daquele momento, aquela data de março de 2017. E aqueles que que ajuizaram a ação após março de 2017, mas já têm o trânsito julgado, isso ocorreu, a gente teve até alguns casos em que ocorreu essa situação. Aqui, apesar de um dos ministros ter até mencionado isso durante o julgamento, em que se daria uma proteção à coisa julgada nesses casos, a gente entende que pode haver alguma discussão por parte da Fazenda, por todas essas manobras aí e a insistência de não aceitar a definição pelo Supremo, né? Então, a gente entende que tem argumentos para você alegar que existe uma proteção à coisa julgada, segurança jurídica, mas é possível que haja óbice na Receita Federal quando você for fazer a compensação. Do ponto de vista jurídico, a gente entende, como eu falei, que existem esses argumentos, né, até constitucionais, para você manter essa decisão, esse entendimento. Inclusive, o STF ele possui entendimento no sentido de que aquela decisão proferida naquele momento, de acordo com a jurisprudência, ela não seria nem cabível aí a ação rescisória, nem passível de ação rescisória. Então, por esses argumentos, a gente entende que seria uma boa briga, a gente tem bons argumentos para manter para aqueles contribuintes que ajuizaram depois de março de 2017, mas possuem o trânsito em julgado. Para aqueles que não possuem ação, né, a gente, o entendimento, a gente entende que já se aplica desde março de 2017, a gente tem a Lei 10.522, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, e o próprio parecer da Procuradoria, vinculando à administração pública o entendimento do Supremo em sede de repercussão geral. Então, a gente já pode passar para o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho do procedimento para reaver esses valores, na verdade, compensar os valores, né? A Receita Federal já se manifestou falando que estava preparando uma instrução normativa a respeito do assunto, dada a magnitude e a quantidade de casos que já está recebendo, né? Mas, por enquanto não há, a gente vai para a Instrução Normativa 1717 de 2017, que é a que regula, no âmbito administrativo, a compensação, restituição e compensação de valores, né? Quando você tem uma decisão, né, um processo judicial, você tem que se valer
do que a gente chama o artigo 100 lá, que dá os requisitos para você habilitar o crédito, né? Porque, considerando que teve uma decisão judicial transitada em julgada prévia, você tem que habilitar esse crédito primeiro na Receita Federal, e aí os requisitos estão lá no artigo 100, que basicamente é um formulário onde você já indica, inclusive, o valor atualizado, tá? A certidão de inteiro teor do caso. Se for uma ação ordinária, você ainda tem que comprovar a homologação de existência da execução de honorários e custas, e os documentos de representação. Conta social, procuração, às vezes você junta até atos de incorporação, tudo para você, na verdade, demonstrar a legitimidade. O objetivo da habilitação é demonstrar a legitimidade de que aquela ação acabou, você tem aquele direito resguardado e portanto, pode fazer as compensações. O prazo estabelecido na legislação é de 30 dias para essa análise, tá? Pode ser que seja requerido novos documentos ou informações, e aí se reabre o prazo de 30 dias, mas, em tese, é um procedimento rápido, e ele não implica o reconhecimento do direito creditório ou a homologação dos valores. Depois da habilitação, o contribuinte pode fazer as decompes para compensar regularmente os créditos. E aqui, só uma observação, apesar da instrução normativa estabelecer o prazo de 5 anos contados da decisão transitada em julgado, tanto para habilitação quanto para a compensação, a gente entende que essa limitação dos 5 anos para compensação, ela é questionável, considerando aí que isso seria matéria de lei complementar, e a gente já tem até uma controvérsia, solução de consulta falando que poderia, e já tem decisão judicial nos tribunais também favorável aos contribuintes de que você não teria o prazo de 5 anos para a compensação. Você habilita e aí pode compensar enquanto tiver o crédito, tá? E, enfim, eu tentei fazer um breve resumo do cenário e dos procedimentos, porque eu acho que o que importa mais agora é a gente partir para as dúvidas procedimentais, que eu acho que isso que está trazendo bastante interesse de todos, né? Então, vou passar a palavra para a Eneida. Obrigado, Eneida, por participar daqui do webinar. Bom dia a todos, muito obrigada ao Campus Melo por esse convite, uma honra, uma responsabilidade a todos os presentes. O papel da gente é tirar dúvidas de você, na verdade, esclarecer, né, a forma de cálculo e, em especial, a forma de comprovação desse cálculo para ter segurança nos valores, na habilitação e na homologação dos créditos, de que está todo mundo aí precisando recuperar esses créditos através de compensação ou de outro procedimento que escolha melhor. A gente tem alguns anos trabalhando nesses assuntos, sempre com foco na certificação desses valores pela fiscalização. O foco da gente sempre foi a comprovação desses valores para a segurança dos executivos da empresa, para a empresa poder compensar de uma forma segura. Eu vou pedir para a Chaves, a gente vai abrir agora com detalhe todas a nossa metodologia de cálculo, a ideia é realmente auxiliar vocês dentro desse processo. A gente está aberto também, ao final, para todas as dúvidas que vocês tenham nesse procedimento, porque conosco é a parte chata, né? Mas é a parte que vai dar a vocês uma segurança dos valores que vocês apresentam. Paulo Chaves é meu sócio natino, ele é responsável na área pela liderança desses levantamentos, e eu estou passando para a bola aí para ele. Qualquer coisa, estou por aqui também. Vamos lá. Obrigado aí, dona Eneida. Bom dia a todos. Obrigado aí mais uma vez pelo convite a Campus Melo. Eu acho que a Eneida fez uma breve introdução, já esclareceu aí, né, o nosso papel aqui. Eu vou até compartilhar aqui com vocês um material que a gente vai utilizar agora ao longo dessa apresentação, certo? Antes de começar, eu acho que é importante vocês entenderem também por que esse contexto, né, que vai entrar nas próximas telas que eu vou apresentar aqui, está em discussão. Se a gente pegar o conceito do próprio PIS e COFINS, né, que existe aí, né, já um histórico, umas lições aprendidas aí com a fiscalização ao longo dos anos, e a gente, né, desde que começou a trabalhar com perícia, a gente gosta de fazer uma cronologia da seguinte forma: quando se começou a falar em crédito de PIS e COFINS lá em 2002, e muitos casos aqui de exclusão do ICMS do PIS e COFINS vão retroagir até esse período, né, dependendo do prazo da ação,
a coisa ainda era muito manual, não tinha uma definição, então a fiscalização também trabalhava de forma manual. Então, se ela não fosse a campo buscar os documentos e tentar argumentar, ela também não conseguia trazer nenhuma contingência para a empresa, ou ela simplesmente trazia contingência por não entender os documentos. E aí, naquela época, as linhas de defesa eram muito na linha, olha, a fiscalização só olhou isso, só olhou aquilo, vamos rebater no conceito do que ela fez. Teve um passar do tempo aí, ela foi se automatizando, né, e começou a trazer as obrigações acessórias de forma mais eletrônica, e ela começou a trazer uma inteligência nos autos de infração, questionando exatamente não o conceito do que está descrito na nota, mas onde cada empresa aplica aquilo no processo produtivo. E aí começou-se a trazer um conhecimento, né, tanto os escritórios, vocês, advogados, área tributária, todo mundo, consultores, tiveram que trabalhar um pouco mais no entendimento, explicar o que era cada conceito daqueles créditos, o que era um EPI para sua empresa, o que era, enfim. Só que caímos numa terceira fase da evolução, vamos dizer assim, da fiscalização. Entendi todo o conceitual, a teoria que você me trouxe, mas eu preciso de uma prova prática de que aquele item está alocado ao processo produtivo. Enfim, e aí começou-se a discutir justamente esse tópico. O que eu preciso apresentar para a fiscalização, que é onde eu queria chegar aqui. Qual é o meu documento suporte que eu apresento junto de uma defesa que vai me dar o meu conceito? E aí a gente entra também um pouco no conceito do que a gente vai apresentar, porque é como a Eneida disse, aqui a gente vai apresentar uma metodologia nossa, que a gente aplica, que ela tem sido não só bem aceita dentro dos nossos clientes internamente aí com vocês, mas é uma metodologia que você não precisa, seja você fazendo interno ou fazendo de uma forma externa, a gente quer mostrar para vocês que antes da regulamentação existe também um bom senso dentro desse cálculo. Ou seja, não precisa eu sair... Tem empresas que falam, poxa, eu tenho que retroagir até 2002, eu preciso buscar documento físico, guia de recolhimento. Então, o que vocês vão olhar aqui é uma metodologia dentro do bom senso e como suportar o cálculo de vocês, certo? Eu vou passar cada etapa aqui da metodologia, então qualquer dúvida aí também vocês podem ir passando, que depois a gente explica em mais detalhes para sanear todas as dúvidas. Primeiro ponto é o seguinte, o Humberto aí falou bem com bastante propriedade sobre a questão das documentações a serem apresentadas, né, no requerimento, na habilitação do crédito. Eu acho que, na hora que eu falo em fazer a habilitação do meu crédito, eu tenho que, pelo menos, já saber de que valor eu estou falando nesse momento. Ou seja, como eu já sei que é pelo destacado, eu já tenho que ter um número apurado ou um número identificado. Parece que é simples falar isso, não, eu já sei, eu tenho aqui um processo, vamos por aqui nesse processo, se eu entrei com processo na data lá de 2012, eu posso retroagir 5 anos, então eu já estou bem mapeado. Mas acontece que, principalmente quando a gente conversa com as áreas tributárias e as áreas jurídicas da empresa, que a gente tem que se atentar, um primeiro ponto, a empresa ela pode ter passado por incorporações durante esse período. Então, eu acho que é o momento da gente resgatar essa comunicação entre as áreas jurídica, contencioso, seja um escritório ou interna, e também a área tributária, controladoria, para discutir exatamente, chegar ao contexto. Nós só temos realmente um processo em andamento? Nós só temos 2? Vou trazer aqui casos práticos para vocês. A gente já fez alguns trabalhos, e aí vem das lições aprendidas, em que a gente entrou, fez todo o cálculo junto com a empresa sinalizou, temos um processo aqui, ele retroage até tal data. Depois que a gente chegou no final do cálculo, e aí as pessoas que estavam também na área tributária e jurídica eram pessoas mais recentes, quando foi apresentado ainda internamente para a empresa, sempre tem aquelas pessoas mais antigas, né? E aí a pessoa perguntou, mas espera aí, a gente fez uma incorporação de uma empresa num período X, antes dessa empresa migrar os CNPJs dela para os nossos CNPJs, o processo, ela tinha entrado com um processo de exclusão e esse processo também é nosso por direito. E aí, surpresa de todo mundo, achou-se um processo em nome de outro CNPJ matriz e que aí a gente, depois de ter feito todo o trabalho, voltou e teve que fazer novamente o cálculo para incluir. Ou seja, se eu vou apresentar um número, é aquela história, vamos ter a certeza
vamos buscar internamente, senta jurídico, senta controladoria, senta todo mundo. Tivemos incorporações, não tivemos, temos um único processo, temos outras empresas que antes de virar, de que eu incorporei, que antes de virar a minha empresa, elas tinham outros processos. É o primeiro passo. Segundo passo, que ainda está nesse primeiro ponto aqui, quando a gente fala do período do direito ao crédito. A gente tem que ter muito cuidado e ser bem assertivo na hora que for fazer o cálculo. Se eu identifico que eu tenho mais de um processo em andamento, eu tenho 5 processos, 6, de empresas distintas que eu incorporei, e às vezes algumas empresas são de períodos mais antigos, que talvez eu tenha dificuldade até de buscar as informações, vamos também identificar em que fase está cada processo. Porque se eu simplesmente mapeio meus processos e eu começo a fazer o cálculo, eu posso estar priorizando um cálculo de um processo que ainda não entrou, não teve um trânsito em julgado, em detrimento de um que está em segunda e terceira instância, quando, na verdade, eu já poderia ter priorizado o que deu decisão trânsito em julgado para priorizar a habilitação desse, porque é processo a processo. Então, isso também é outra lição aprendida. A gente já fez trabalhos em empresas que, quando a gente mapeou os processos, era aquela coisa, vamos fazer todos ao mesmo tempo, vamos correr atrás de todas as informações, só que quando a gente foi ver, tinham empresas processos que ainda nem tinham transitado em julgado. Então, a gente estava, né, tendo um trabalho de esforço de buscar a documentação, quando o que estava em trânsito em julgado estava com a documentação mais próxima, certo? Chaves, agora que você vai entrar no cálculo em si, se você puder levantar um pouquinho sua tela, porque agora a gente vai para o passo a passo do cálculo, obrigado. Está aparecendo aí, né? Agora Chaves, uma observação que eu ia fazer, que eu até falei que na verdade, a habilitação seria para verificar a legitimidade, é sim para verificar a legitimidade, mas eu acho que o que o Chaves está falando aqui, eu acho que é muito importante, é a gente já ter preparado esse terreno todo para fazer a habilitação, já que você vai mostrar o valor, né? E para te dar uma segurança também para o procedimento de compensação posterior, né? Embora seja para a Receita uma questão de legitimidade, já é um dever de casa prévio que deve ser feito, que a gente recomenda para todo mundo que vai fazer essa habilitação, né? Pronto. E importante, quando eu falo de mapear também as empresas, é porque se eu tenho mais de um processo, eu tenho que buscar, aí vem o segundo ponto aqui, o segundo passo do nosso trabalho, para eu realmente ser bem efetivo, né, nesse primeiro momento, depois que eu mapeei os processos e sei em que períodos está cada processo, eu vou identificar onde estão as informações sistêmicas. Porque antes de falar em documento, vocês vão ver aqui, quando eu vou abrir aqui a documentação, cada empresa incorporada pode ter um sistema diferente do sistema que é utilizado pela empresa atual. Então, se eu estou retroagindo o cálculo, eu tenho que saber até que período eu vou estar falando de um sistema legado, vamos dizer assim, e a partir de que período eu vou estar falando do meu sistema ERP atual. Isso é muito importante para que aqui a gente já traz também uma terceira figura para o trabalho, que é a pessoa de TI de vocês, né, que trabalha ou junto da área jurídica ou junto da área tributária, né? Hoje as equipes existe uma sinergia maior. Isso é importante, né? Quando você tem uma pessoa de TI que trabalha junto com a área tributária e junto com a área jurídica da empresa, para ela sinalizar, olha, se você está buscando a informação de tal período, essa informação está no sistema XYZ e eu tenho como buscar. Ou seja, a primeira coisa é a gente ter esse alinhamento para saber, porque uma coisa é até onde eu tenho meu direito do crédito, outra coisa é até onde eu realmente tenho informação que vá me dar subsídio ao cálculo. Ou seja, isso é muito importante. Eu posso ter uma possibilidade de retroagir até 2002, mas quando eu vou buscar, as informações são muito frágeis e eu só consigo ter um cálculo aí apurado, um exemplo, de 2005 para frente. Às vezes a gente já tem que tomar decisões aqui. O que eu vou abrir mão e aquilo que eu realmente consigo, junto com a equipe de TI boa da empresa, para buscar essas informações. E aqui eu trabalho, a gente quando fala de documentações, que é essa segunda etapa, eu trago já uma grande premissa que vai ajudar muito a vocês aí no momento aí de estar se organizando para o cálculo. Se a gente separa, né, as documentações a serem utilizadas no cálculo em 2 momentos. A gente tem um momento que é de 2011 para trás, que pode retroagir até 2002, que é um período que você ainda não tinha a figura do SPED Contribuições, né, da FD Contribuições,
Então, o que a gente precisa buscar dentro das empresas que têm processos em que ela pode efetuar buscar o cálculo da exclusão até 2002 ou entre 2002 e 2011? Primeira coisa, buscar o relatório de notas fiscais de saídas e entradas. Quando eu falo relatório de notas fiscais, aqui eu já estou dizendo que seja um relatório que me dê analiticamente a abertura de todos os itens das minhas notas fiscais com as informações mínimas que eu utilizei à época até para fazer minhas obrigações estaduais, que são os livros, né, de ICMS. Ou seja, eu tenho que ter minha nota, eu tenho que ter meus itens, eu tenho que ter os NCMs e as informações do valor do ICMS destacado nessas notas. Então, essa informação, para o período passado, ela é fundamental. Outra informação, caso existe também uma possibilidade, se eu estou falando de períodos antigos em que eu tenha dificuldade em buscar o relatório de notas, a gente pode utilizar de uma forma, a gente sugere que seja utilizado de uma forma opcional as obrigações acessórias estaduais, como exemplo o Sintegra. Se você tiver os seus Sintegras, o backup dos seus Sintegras, eles basicamente são o espelho do seu livro, eles são abertos por item, eles vão ter os NCMs aplicados àqueles itens, CFLP também, ou seja, toda a informação necessária para a gente analisar, para vocês analisarem o cálculo. A dificuldade do Sintegra é que ele é um arquivo, né, formatado num layout para apresentação da receita, então, junto com o seu TI ou com alguma ferramenta, você tem que ver a possibilidade de converter ele numa base em que você consiga fazer a apuração. Essas são as informações que a gente utiliza para cálculo. Outras informações que a gente precisa buscar para o passado são as DACONs e DCTFs. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da DRPJ, principalmente DACON e DCTF. Pense o seguinte, se eu tenho meu relatório analítico de notas fiscais com minha abertura de item, eu posso, através do NCM, através da legislação, fazer uma análise tributária para ver, naquele período, quais os itens que eu comercializei me dariam direito ou não ao crédito do PIS e COFINS. Depois que eu montar, primeira coisa é o seguinte, depois que eu pego meus relatórios, eu preciso conciliar ele com alguma obrigação acessória que me respalde a informação que eu apresentei ao fisco. Por isso que a gente traz muito a DACON e a DCTF. Vocês vão ver na metodologia que eu vou apresentar acima, que todo o cálculo que a gente faz, seja por uma informação de um relatório, seja por uma informação de uma obrigação analítica, eu sempre comparo com alguma obrigação federal, porque ela vai me dar o meu norte se eu estou dentro daquele número que eu apresentei à época para fiscalização e que já passou pela fiscalização, já foi verificado e caso eu não tenha tido nenhuma contingência, aquela receita já foi validada. Então, sempre importante. E quando eu falo do período de 2012 para frente, por que a gente separa de 2012? Porque 2012 é quando a regra geral da FD Contribuições, né, do SPED, PIS e COFINS, aí começou a valer para todas as empresas. Então, nesse período, além dos relatórios de notas, porque é importante sempre ter um relatório auxiliar para fazer uma conciliação, o que eu vou utilizar para o cálculo? Eu utilizo o SPED fiscal e a FD Contribuições. Por que FD Contribuições? Se a gente olhar FD Contribuições, aquele arquivo texto que eu entrego e transmito para fiscalização, e que, mais uma vez, se eu estou falando de um período 2012 até 2016, que já foram períodos fiscalizados e já estão prescritos, a minha receita que foi apresentada ali dentro, ela já foi validada. Então, o SPED Contribuições é a melhor origem em que eu consiga extrair as notas fiscais, as descrições dos meus itens, e eu tenho algumas informações adicionais no SPED Contribuições, que é a informação do PIS e COFINS. Ele já me traz aquela receita que eu tributei ou não para fins de PIS e COFINS. Então, se eu consigo explodir essa informação analiticamente, eu consigo extrair dali exatamente todas as notas que vão compor o meu cálculo. Mais uma vez... Chaves, antes do seu próximo passo. Pode falar. Porque esse é um erro que a gente vê comumente nos cálculos, né, nas estimativas de cálculos das empresas que a gente chega. Que, para haver exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a gente precisa de 2 elementos. Primeiro, que a receita tenha sido base para PIS/COFINS. Então, aquele produto que você dá à saída, ele precisa ter uma base positiva, reduzida, normal, a 24, especial.
de qualquer forma, mas ela tem que ter tido tributação. Se eu vendo um produto monofásico que foi na saída, eu não sou tributado pelo PIS/COFINS. E o outro elemento extremamente importante é que tem havido tributação do ICMS, né? Então, como é que é esse cálculo no frigir dos ovos? É o que foi de ICMS na alíquota aplicada, produto a produto, venda a venda, no percentual, né, dentro da sua receita, de aplicação de tributação do PIS/COFINS. Então, a regra é 9,25, 7, essa 17, 12, 18, sim, nessa proporção. Tributações especiais, reduzidas ou majoradas, cada um dentro da sua métrica, né? É muito comum a gente pegar os produtos monofásicos dentro de uma empresa e as pessoas não, na época, não terem a sensibilidade de perceber que essa métrica ela é produto a produto, venda a venda, tá? Para não confundir, é comum isso confundir. Então, toda essa parte de suporte para a sua homologação dos créditos, elas devem ter o detalhamento nessas diferenças de tributação, tá? Então, é por isso que a gente pede o relatório de notas, que a gente pede o Sintegra, porque a gente vai cruzando. Não precisa você fazer nota a nota, principalmente quando era do manual, o sistema manual, vai ser nota a nota. Se você tem um relatório de notas, suportado, nem que seja totalização, por uma obrigação acessória estadual ou federal, e mesmo as suas obrigações em termos de imposto de renda, somando as suas receitas. Então, isso é caso, documentação, cada uma dentro da espécie que é possível ser levantada, desde que ela tenha uma validação de montantes seguros e outras obrigações feitas através de relatórios extraídos do seu sistema, suportando esses subtotais. Ok? Pronto, Chaves. Falamos de documentações, depois eu vou até, a da CTF a gente até deixa para o final, que ela tem a ver um pouco com o tópico aí de atualização que a gente vai comentar. E só fechando, quando a Eneida fala é o que foi tributado a PIS e COFINS, mas dentro do limite do ICMS, por isso que é tal o SPED fiscal aqui. Porque a melhor forma de eu calcular para o período presente pego as informações do PIS e COFINS através da minha FD Contribuições, e aí depois eu cruzo as informações, né, das notas com os SPEDs fiscais, porque aí eu vou ter exatamente o valor correto destacado de ICMS, que é o limite do meu cálculo. Falamos de documentações, o terceiro passo aqui é fazer a identificação de todos os CFLPs de vendas e de devoluções para cada período que a gente está falando. Quando eu falo de CFLP, a gente traz uma segunda premissa. Lembrando aqui, é só um lembrete. Vamos ter cuidado, porque a gente, quando fala de exclusão do ICMS, só estou falando de venda ou revenda de mercadoria no mercado interno. E também, né, se eu tenho empresas que prestam serviços de frete, se elas têm atividade de transporte, lembrando que esse bloco específico nas obrigações de hoje e também no passado tem a incidência do ICMS e você pode ter direito a esse crédito. Cuidado sempre com as pegadinhas, por isso que a gente gosta de falar de relatórios analíticos, porque o CFLP é muito importante. Porque se eu olho a FD só para as receitas tributadas a PIS e COFINS, eu tenho que ter cuidado, porque ali eu tenho receitas financeiras que não são operacionais, outras receitas que não podem ser consideradas. Então, sempre lembrando, o CFLP não custa nada. Por que é bom olhar todos os CFLPs que eu tenho lá de saída? Para eu expurgar o que é exportação, o que é transferência, porque são operações que transferência tem ICMS, mas a gente não vai utilizar no cálculo. Venda para a Zona Franca de Manaus, eu não preciso nem chegar no critério do PIS e COFINS, porque esses CFLPs já são expurgados, sujeitas ao regime de substituição tributária, né, quando o contribuinte substituído, e bens do ativo imobilizado. E aí, em contrapartida, eu também tenho que ter outro cuidado, que é um pouco diferente, né, do conceito aí do PIS e COFINS. Quando eu falo de exclusão, se eu emiti uma nota de venda, mas alguma parte daquela venda, ou ela total, ela foi devolvida, o mesmo critério que eu adotei para apurar o valor do ICMS, em que eu vou calcular o crédito, as devoluções dessas vendas tributadas, se ocorreram no período, elas têm que ser consideradas para abater também do valor do meu crédito. Ou seja, não é só pela receita, não é só pela venda. É um menos o outro. Ou seja, as devoluções
que foram tributadas para aquelas notas em que as notas de venda, né, e a devolução vinculada àquela nota, ela vai ser abatida daquele valor. Ou seja, eu trabalho com um saldo no final do crédito. Eu, quando faço essa apuração, eu tenho que ter esse cuidado em separar esses CFLPs. Depois que eu trabalhei já minha base e já analisei o CFLP, já criei uma regra dizendo, olha, esses CFLPs eu vou utilizar no cálculo e esse ou não, eu vou, como a Eneida falou, separo já depois do CFLPs todas as operações tributadas, tanto pelo ICMS no SPED fiscal, quanto pelo PIS e COFINS no contribuições ou nas obrigações do passado. Meu quinta etapa aqui é olhar as alíquotas. Aqui eu tenho que ter um cuidado com a alíquota de PIS e COFINS, porque quando eu falo da alíquota de PIS e COFINS, a Eneida trouxe aí muito claramente que o meu crédito que eu vou calcular da exclusão, decorrente da exclusão, ele tem que estar, se minha venda ela foi tributada a uma alíquota normal, meu crédito é alíquota normal. Se ela foi tributada a uma alíquota diferenciada, eu vou ter a alíquota diferenciada, seja majorada, se eu tiver um crédito presumido, a alíquota do crédito presumido. A gente colocou aqui a operação tributável alíquota zero, porque a gente sabe que eu não vou apurar valor de crédito sobre a alíquota zero, mas a receita dessa operação a gente costuma levantar, porque às vezes, como a Eneida falou, as empresas estão calculando crédito sobre toda a receita e às vezes ela está suspensa e aí, embora tenha ICMS, ela não teve incidência de PIS e COFINS. Então é bom vocês deixarem demonstrado no cálculo toda a receita que é tributada a alíquota zero para demonstrar até internamente, isso aqui não é nem para receita, é mostrar dentro da empresa por que aquela receita, embora teve valor de ICMS destacado, eu não vou utilizar para apurar o PIS e COFINS dela, porque é alíquota zero. Da mesma forma, o de para das minhas saídas eu vou usar para as devoluções. Devoluções, a mesma alíquota que eu usei nas devoluções, na venda, eu vou utilizar as alíquotas para bater das devoluções. Então, esse critério do CST e da alíquota é muito importante, tem que estar em linha. A alíquota monofásica, mais uma vez, existe o CST 03, alíquota diferenciada, você calcula o PIS e COFINS pela quantidade, não por base de cálculo. Então, a gente não está falando de campo de incidência de ICMS. Então, a gente não deve utilizar essa informação para o nosso cálculo. Basicamente, são as tributadas mesmo, ok? Depois que eu separei por CST, eu começo a ver o reflexo do ICMS no montante da base de cálculo. Faça o abatimento da devolução, isso aqui eu já falei, eu venho aqui para o campo 9, que é o quê? Chego à conclusão de todas as operações de venda e devoluções que eu vou utilizar para apurar meu crédito, mais e menos, né? Cheguei na base do meu valor. Essa base, a gente apura mês a mês, desde o primeiro mês, digamos que você está apurando 2002 até hoje. Chegamos no valor do principal. Entra o próximo critério. Se eu tenho o valor do meu PIS e COFINS principal, eu posso pensar o seguinte, se eu sou uma empresa que eu era devedora, se eu realmente era pagadora do PIS e COFINS, vamos falar assim, em algum período, dentro do período que eu apurei a minha base, o meu crédito de ICMS da exclusão, eu posso ter o direito à atualização monetária desse meu crédito dentro do limite do que eu paguei. Aqui a gente vai entrar depois em outra questão da atualização monetária, né, de um contexto mais amplo que o pessoal até da Campus Melo vai explorar bem. Mas o que a gente garante para vocês é o seguinte, voltando nas documentações aqui um pouco, por que a gente separa as DCTFs de todo o período? Tem empresas que elas já sabem me dizer, são pessoas que já estão lá há muito tempo, histórico, eu sempre fui credor do ICMS. Então, para quem é credor, eu não preciso nem olhar a DCTF, porque eu já sei que o valor do principal à época não vai ser atualizado no critério do recolhimento. Se a empresa não sabe, a gente vai pelas DCTFs e olha o período todo que eu apurei esse crédito para ver se ela teve algum recolhimento e dentro do limite daquele recolhimento, aquele saldo do crédito pode ter atualização da Selic até os dias de hoje, ok? Essa é a metodologia de cálculo, eu diria assim, que vai garantir para vocês um suporte do bom senso e, como diz a Eneida, seguro, sem ter que ir em documento físico, porque a gente sabe que ainda vai ter uma regulamentação que pode ter... A gente não está dizendo aqui que a Receita não vai pedir documentos físicos, mas todo período que é físico e é para trás já foi fiscalizado, né? Então, pelo bom senso, tudo que eu tenho eletrônico já foi fiscalizado de alguma forma, então eu posso utilizar. Importante também para vocês,
no modelo de vocês, ter armazenado aí na rede, ou como for, todo o suporte do número, ou seja, depois, porque quando a gente fala do número final da exclusão do ICMS, eu utilizo várias premissas nas minhas bases originais, e a tendência das empresas eu vou separar aquele bolo que eu utilizei para o meu crédito PIS e COFINS e vou descartar tudo que fica fora desse contexto. A gente sugere que vocês mantenham as bases originais, coloquem nas bases originais as suas premissas e deixem tudo suportado. Isso evita questionamentos, ajuda também ao atendimento à fiscalização, quando vocês armazenam tudo. Então, nossa sugestão sempre tem um laudo. O laudo, ele precisa ter o quê, basicamente? O laudo é para ter um índice, para trazer suas premissas. Se você tiver um fluxograma de como você fez o cálculo da sua metodologia, você coloque os processos que você está discutindo também no seu cálculo. Tudo o mais mastigado, eu falo assim, possível, vou usar um linguajar meio de riscos, né? Tudo mais palpável para que fique fácil e de entendimento não só da fiscalização, como qualquer pessoa da área tributária ou jurídica da sua empresa. Tem mudanças, né? Então, constantemente as empresas estão mudando as pessoas. Então, vamos trazer aquele conceito de não depender das pessoas e ter tudo o máximo documentado depois de um trabalho feito, para eu não perder o histórico. Então, eu trago quais as documentações eu usei, os valores que eu apurei, isso aqui num documento, que vai ser meu documento introdutório. Depois, o que a gente traz? Você pode trabalhar 2 quadros aqui, você pode ter um quadro sintético, né? Vou trazer um exemplo que a gente traz, que é basicamente a apuração do crédito da sua exclusão ano a ano, para demonstrar um saldo total. Por que é importante você ter um quadro sintético, um sumário executivo? Porque, às vezes, a fiscalização, quando ela perceber que existe uma documentação suporte, pode ser que ela nem vá no detalhe de olhar todos os anos, todos os seus cálculos. Pode ser que ela já bata um olho em algum ano aqui e diga, olha, esse ano aqui, até pela relevância dos valores, eu quero que você me detalhe aquele ano para eu entender como você calculou. E esse sumário executivo ajuda tanto para a fiscalização, ter um norte para ajudar ela, se ela vai querer olhar o 100% ou olhar um contexto menor, tanto para eu guardar internamente para minhas auditorias externas. A gente sabe que todo o trabalho que vocês fazem, toda a contabilização desses valores posteriormente, vão ser auditados por seus auditores externos. Então, a gente tem que sempre pensar naquela documentação que vai atender ao meu público de uma forma geral. Essa é uma visão sintética bem simples, ano a ano, o valor do principal, se eu tenho atualização, já está aqui. Abro por CST, está vendo? Aqui é uma apresentação. O CST, quando eu abro por CST o que é tributado pelo PIS e COFINS e a receita que não é tributada, isso aqui é só um exemplo, eu já estou demonstrando para a minha diretoria, minha alta administração, que a expectativa deles tem que estar dentro do número tributado. A gente tem que ter um cuidado e nunca pensar que esse valor do não tributado, por ter ICMS, eu também estaria aplicando a alíquota. Então, até para justificar internamente na empresa por que parte da receita ela não é válida, certo? Outro quadro que a gente mantém, aí vem um quadro analítico. Aqui eu só vou mostrar um exemplo rapidamente do que eu falei. Aqui é uma visão de um exemplo de uma obrigação do SPED de contribuições. Depois que vocês convertem toda ela para uma base para cálculo, seja feito o cálculo num sistema, seja feito até em Excel, você tem que manter todas as notas aqui, quando a gente trabalha o SPED de contribuições, seja a nota de entrada, de saída, toda a base dele, para quê? Para que o valor total das receitas e das devoluções dessa minha base utilizada esteja conciliada com a obrigação que foi entregue para a fiscalização. Porque quando eu demonstro isso, eu não preciso ser questionado pela fiscalização sobre o meu número, eu já estou dando para ela pronto, mastigado. E aí, o que eu faço na base original? Eu crio colunas. Vocês podem criar simples colunas em que você vai definir premissas, em que você vai dar aquele sim e não para os CFLPs que você utilizou, em que você vai dizer, essa operação teve destaque do ICMS, está igual do SPED fiscal, você cria numa segunda coluna, e no final você vai dizer se teve tributação do PIS e COFINS. Ou seja, você cria regras simples de sim e não, que no final você vai saber dessa base toda quais são as únicas linhas que você vai ter o direito de calcular o seu crédito PIS e COFINS, mantendo a base original do seu SPED de contribuições. O SPED fiscal também, da mesma forma, fica aqui armazenado da forma que vocês tiverem, mas para demonstrar que a conciliação foi toda feita, ou seja, todo o rastro da conciliação do meu PIS e COFINS
e do meu SPED fiscal, todas as notas que eu escriturei em um e no outro, para mostrar que eu olhei tanto o destaque do PIS e COFINS e do ICMS de forma analítica. Outra coisa que é importante vocês guardarem para o período passado, também do modelo que vocês tiverem. Quando eu falo do período passado, a DACOM só me dá a receita tributada consolidada do PIS e COFINS. Eu apuro através de um relatório de notas analiticamente. Eu preciso, de alguma forma, demonstrar, tanto para a Receita quanto para a auditoria interna, que a receita que eu utilizei, qual é o conceito? A receita que eu apurei de todas as minhas notas, de todos os meus itens e NCMs, tem que estar dentro do limite da receita que eu apresentei na DACOM. Ela nunca vai bater 100%, porque na DACOM eu lanço um número fechado, que podem ter receitas financeiras, mas ela tem que estar naquele limite ou inferior. Então é sempre bom ter um quadrozinho em que você traga qual foi a receita total que eu apurei por período, qual é a receita que estava registrada em cada ficha minha da DACOM. Ah, isso aqui está no Excel, a fiscalização pode questionar? Pode. Vocês podem até fazer um hiperlink para a DACOM, para abrir uma DACOM para ela ter a segurança de que o número que você botou naquela planilha da receita está de acordo com a DACOM. Então, sempre pensem assim, por mais que seja manual, uma obrigação acessória do passado, tentem trazer ela para uma organização sequencial das informações para apresentar para a fiscalização. E, por último, o processo. Óbvio, deixa o processo sempre anexado. Outra coisa que é importante, já pensando em vocês terem toda a documentação que foi suporte para cálculo. Preparei as planilhas, organizei as informações da melhor forma que minha equipe consegue. Tenham também armazenado na rede de vocês, ou em algum repositório, pode ser alguma base, algum HD, pendrive, todas as obrigações acessórias que vocês utilizaram originais. Seja ela da CON, DCTF, seja ela um FD Contribuições ou SPED, porque depois que eu fiz o cálculo, a tendência, mais uma vez, é essas obrigações começarem a se perder, ir para um backup, e aí, na hora que a fiscalização questiona, cadê aquelas obrigações que vocês utilizaram? É muito melhor você ter isso à mão do que você, e também depender de pessoas. Na hora de atender a fiscalização, quanto menos eu falar e mais eu mostrar o passo a passo do meu cálculo, é o suporte, é aquela coisa de olhar com a forma analítica documental. E aqui vocês trazem, na base de vocês, todas as obrigações, seja da CON, FD, SPED originais. Não percam isso onde vocês forem armazenar, seja na rede de vocês ou em qualquer outro lugar. Bem, gente, isso era o que eu ia apresentar em relação ao cálculo, bem prático mesmo, né? Bem no conceito do que faz sentido. Outra pergunta, guias de recolhimento de ICMS. Eu acho que já superou um pouco isso, até porque a gente está falando do destacado, então tem que ser o que está na nota. Por isso, mais uma vez, o relatório de notas suporta esses questionamentos. E aí, agora eu vou devolver a palavra aí, né, para a Rosana, que ela vai dar sequência aí. E aí a gente fica aberto aí para perguntas aí para responder também no final. Obrigado. Gente, a gente achava que ganhar ação era o problema, né? Na verdade, a gente está vendo que a gente tem um trabalho árduo aí ainda pela frente. Nada é fácil. Acho que nós vamos ter trabalho aí para muitos anos. Super obrigada, Chaves e Eneida. E eu acho que as discussões e as questões que vão nos manter aí trabalhando ainda nesse tema com fervor, podem ser levantadas e vão ser tratadas agora pelo Renato, né? Porque a gente tem discussões decorrentes da nossa decisão e pontos, teses que podem ser levantados pela própria Receita Federal para limitar ou mesmo para a gente ter a eficácia dessa decisão no dia a dia. Renato, bom dia. Obrigado, Rosinha. Bom dia. Bom dia, Humberto. Bom dia, Eneida. Bom dia, Chaves. Bom dia aos participantes. Depois que o Chaves demonstrou todo esse trabalho aí para montar essa documentação de suporte, para comprovar os créditos que eu tenho direito, eu tenho uma certeza, ainda bem que eu não fiz contabilidade, porque senão eu ia ficar muito, muito frustrado de ter que, depois de anos de discussão judicial, ainda ter um trabalho desse tamanho para comprovar um crédito que a empresa tem, né?
Renato, só um comentário aqui que eu acabei passando a palavra. Quem tiver dúvida, gente, pode colocar aí, a gente falou no início, as câmeras e os microfones, eles estão desligados, mas quem quiser, tiver qualquer questão, pode colocar no chat, a gente vai tentar responder hoje aqui. Se a gente não conseguir responder, a gente com certeza volta para vocês por e-mail posteriormente, tá? Mas as respostas vão ser tratadas e a gente vai estar discutindo aqui e tentar abranger o máximo possível. Desculpa, Renato, pode voltar. E eu tenho participado, acompanhado, na verdade, alguns webinars, alguns seminários sobre essa tese que, enfim, terminou no Supremo. E eu vi até um trocadilho que eu achei muito bom, que a tese do século vai virar a tese de um século, né? Porque o tamanho das novas discussões que vão surgir agora por conta do encerramento do leading case no Supremo Tribunal Federal. Acho que o primeiro ponto, a primeira preocupação que as empresas que obtiveram sucesso na discussão judicial têm é qual é o momento que eu vou tributar esse meu ativo, né? A gente sabe, todo mundo conhece o posicionamento do fisco, que está no ato declaratório interpretativo 25 de 2003, que eles entendem, assim, de maneira bem resumida, que ou é no trânsito em julgado, ou quando tem a liquidação, e ele fala de embargos à execução. A própria leitura do ato declaratório revela que ele é inaplicável para aqueles trânsitos em julgados decorrentes de mandado de segurança. Porque no mandado de segurança, via de regra, a sentença é ilíquida. Ela declara o direito à compensação e, terminada a fase judicial, eu tenho que iniciar um procedimento administrativo, como o Humberto mencionou, de habilitação dos créditos e depois o envio dos perdecompos para eu então ter a efetividade daquele ativo no meu patrimônio. Tá? Porque, embora eu informe no formulário de habilitação o valor que eu entendo que eu tenho direito, um exemplo, 30 milhões, pode ser que no momento em que eu for transmitir os perdecompos, em que houver uma discussão, em que o fisco analisar a documentação, esse valor de 30 milhões, ele seja reconhecido em 20, em 10. Então, se a empresa seguir o parâmetro do fisco de oferecer essa tributação no momento do trânsito em julgado, eu posso estar tributando um ativo que eu de fato não tenho, que não vai ter efetividade. Então, é muito importante que as empresas se antecipem, ingressem com ação judicial para garantir o direito de tributar esse ativo apenas no momento da homologação da compensação. Seja a homologação tácita, depois de 5 anos do envio da DECOMP, ou a homologação formal, com um despacho decisório validando aquele crédito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Um segundo passo que tem preocupado também as empresas, que está inclusive relacionado à necessidade de retificar as obrigações do passado para lançar esse crédito lá, e a gente sabe que existe discussão, inclusive a Câmara Superior do CARF tem decisões nos dois sentidos, de que você precisa retificar as obrigações para espelhar esse crédito lá, e tem decisões que dizem que a retificação, embora possa gerar uma multa por descumprimento de obrigação acessória, ela não é um requisito para a validação do crédito. Tá? Então, naquele cenário em que a empresa ela tem saldo credor de PIS e COFINS e ela faz a retificação para aumentar esse saldo credor. Tá? Esse crédito extemporâneo ele não sofre atualização. Isso está previsto no artigo 13 da Lei 1833, então é um crédito cru. Tá? Obviamente que se for desembolso de caixa, teve pagamento de PIS e COFINS, esse crédito vai sofrer a correção pela Selic. Tá? E a maior discussão que a gente tem no momento hoje é a necessidade de estorno de créditos de PIS e COFINS, porque na visão míope do fisco, o ICMS já não integraria mais o custo de aquisição daquelas mercadorias, que, portanto, não poderia ser base de cálculo para a apropriação dos créditos de PIS e COFINS. Tá? No meu entendimento pessoal, isso é mais uma cambalhota, mais uma manobra que o fisco está levantando para tentar reduzir o impacto da tese. Tá? Isso começou lá em 2019, quando eles revogaram o artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2 da IN 404, que dizia já o óbvio, que o ICMS compõe o custo de aquisição das mercadorias. Tá? Com essa revogação que foi feita pela Receita,
eles eles criaram uma situação de insegurança que ficou uma dúvida agora na cabeça dos contribuintes. Tudo bem, agora eu tenho ação judicial, eu ganhei ação judicial, o ICMS realmente não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, mas esse imposto ele continua integrando a minha base de créditos do PIS e da COFINS? A gente precisa fazer algumas segregações, algumas distinções aqui inicial para não confundir, tá? Primeiro delas, a não cumulatividade do PIS e da COFINS é um sistema próprio. Ele não é o regime do ICMS e do IPI, que é crédito sobre crédito, e também não é aquele regime de base contra base. Quando você lê lá a exposição de motivos da MP, que criou a Lei 10.637 e depois a 833, eles falam do método subtrativo indireto. O que é isso? O legislador, ele elegeu algumas despesas, alguns custos, alguns encargos que serão passíveis de creditamento do PIS e da COFINS. Então, é um sistema próprio para o PIS e para a COFINS. Tanto é assim que, por exemplo, quando o seu fornecedor que está no regime cumulativo, porque ele é lucro presumido, e ele é tributado a 3,65, e você está no regime de lucro real e não cumulatividade do PIS e da COFINS, você vai apropriar os seus créditos de PIS e COFINS a 9,25, independente da situação em que ele tribute as receitas deles. Isso já dá um norte para a gente, que é o seguinte: faturamento é diferente do custo de aquisição. Quando o STF julgou e disse que o ICMS não é faturamento, ele está dizendo apenas o seguinte: o ICMS não é receita da empresa, receita da pessoa jurídica quando ela vende, quando ela dá saída ao seu produto ou ao seu serviço. Mas para produzir esse produto ou esse serviço, ela incorre num custo. E como é que é composto esse custo? Tá? E aqui também é importante a gente voltar no passado, lá no parecer CST 70 de 72, que falava do ICM ainda. Ele explica por que existe o cálculo do ICMS por dentro e ele demonstra que o valor do ICMS ele está agregado ao valor da mercadoria. Tanto que o valor do ICMS destacado em nota, ele é meramente ilustrativo. Então, quando você faz a aquisição de bens para revenda, por exemplo, aquele ICMS destacado no documento, ele é ilustrativo, mas o valor, o cálculo do ICMS por dentro, ele compõe o meu custo de aquisição. Não importa se no momento em que eu vender aquela mercadoria e auferir receita, o ICMS não vai compor a base de cálculo PIS e COFINS, mas ele continua compondo o meu custo de aquisição. Eu incorri naquela despesa. Tem até o entendimento, alguns questionamentos no seguinte sentido: se o meu fornecedor já tinha uma decisão e ele não incluiu o ICMS na base do PIS e da COFINS na hora de me vender. Não importa, se ele aumentou a margem de lucro dele, não tem problema, isso continua sendo o meu custo de aquisição. E o que eu preciso olhar para apropriar os créditos de PIS e COFINS é o custo de aquisição. A gente não pode confundir faturamento com custo de aquisição. Então, essa é uma cortina de fumaça que o fisco tem levantado para tentar reduzir o impacto da ação, como se fosse necessário fazer estorno de créditos. São duas situações completamente diferentes. Uma coisa é faturamento, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS, outra coisa é custo de aquisição. O custo de aquisição, o ICMS vai sempre fazer parte do custo de aquisição, independente se na minha saída ele não será tributado pelo PIS e pela COFINS. São duas realidades completamente diferentes. A gente já tem respondido inúmeros questionamentos dos clientes sobre essa situação, inclusive sobre a necessidade de já entrar com uma ação judicial para enfrentar essa questão. Tá? Então, assim, a gente já está antevendo que isso vai ser uma nova discussão pesada e duradoura que os contribuintes vão ter que enfrentar por conta do encerramento da decisão com êxito aí para os contribuintes nesse leading case do STF. E até já me preocupa lá o voto do Barroso, quando tratou da questão do voto de qualidade, que quando houver
o voto de qualidade favorável ao contribuinte no CARF, a Fazenda Pública vai poder questionar a decisão favorável em juízo, né? Ou seja, quando tiver um encerramento do contexto administrativo favorável ao contribuinte, o voto de qualidade, o CARF vai virar meramente uma instância para suspender a exigibilidade. Você não vai ter ali um encerramento da discussão. Então, a gente vai ter que... Eu espero que esse posicionamento do Barroso não siga adiante, que se reconheça aí que o voto de qualidade favorável ao contribuinte não vai permitir o questionamento disso em juízo pela Fazenda, senão realmente a tese do século vai virar a tese de um século, e a gente vai discutir tudo no judiciário, tá? Mas, assim, recapitulando, o nosso posicionamento aqui bastante firme e bastante suportado, é que não há necessidade de realizar o estorno de créditos de PIS e COFINS em razão do encerramento da discussão, porque custo de aquisição e faturamento são duas realidades completamente diferentes, tá? A gente vai, como a Rosana mencionou, abordar aí, eventualmente, dúvidas aí na parte de Q&A, se não tiver tempo por e-mail, e eu vou passar a bola para o meu sócio agora, Humberto. Ô, Renato, na verdade, até essa questão da necessidade de estorno, você já está respondendo uma pergunta que foi colocada aqui no chat, né? Então, é só para deixar claro que aqui não há necessidade do estorno, a gente entende que não seria necessário, então, só para responder a pergunta que foi feita pela Paula, se não me engano. Rosana, eu acho que a gente pode ir para o próximo, né? Podemos, pode. Obrigada, Renato. Na verdade, o que a gente vai falar é um pouquinho sobre o e agora, né? Na verdade, a gente já tocou em muito desses assuntos, muito desses temas. A gente já falou, Humberto, lá atrás, quando ele tratou da situação processual de cada uma das empresas que a gente pode estar verificando, e aqui um pouquinho até daquelas que nem ingressaram com a ação, porque a gente pode ter também empresas que sequer ingressaram com a ação, e obviamente a gente não está falando da restituição, mas da aplicação efetiva da decisão dentro das operações dela a partir de 15/3/2017. Hoje a gente já tem, a primeira dúvida que a gente levanta é o seguinte, na verdade a decisão, ela foi proferida num recurso extraordinário com repercussão geral e ela estaria vinculando o Poder Judiciário. A gente não teria uma vinculação automática dos órgãos da administração pública. Só que, pela lei, o Renato já mencionou, e o próprio Humberto também já mencionou, a 10522, ela vincula a um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que já foi emitido, que é o 7698, e nele ele já dá orientação para que tanto os procuradores, em relação às ações que estão em curso, quanto a própria Receita Federal, se adequem à nova realidade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de 15/3/2017, Ju, pode até passar o slide, por favor. A partir de 15/3/2017, o PIS e COFINS deverá ser calculado com a exclusão do ICMS na sua base. E aí, os procedimentos administrativos de fiscalização em curso, eles têm que ser adequados a essa realidade, como em relação à eventual fiscalização, ou ainda sem questionamento da Receita Federal, qualquer atividade fiscalizatória tem que se adequar aos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, é líquido e certo que a apuração do PIS e COFINS, observado, obviamente, aquilo que o Chaves falou, que os pontos que o Chaves levantou em relação à incidência das contribuições, em relação à incidência do ICMS, eles, obviamente, devem ser refletidos nas suas operações futuras. Então, a gente tem que observar a questão, tem ou não tem a tributação, tem ou não tem o ICMS, eu vou fazer essa apuração refletindo isso já nas minhas operações, que eu faço daqui para frente, né? Ou a partir de 15/3. Então, isso hoje não se teria mais dúvida. A gente até vê algumas pessoas falando da necessidade de propositura de ação judicial, mas isso não é uma realidade, já que a gente já tem consolidado esse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, da PGN. Pode passar, Ju. Isso foi um ponto que a gente viu de muita discussão. Rosana, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu queria só mencionar que a Receita Federal, ela editou, em fevereiro de 2021, uma portaria 10, que ela instituiu uma equipe nacional de auditoria dos créditos decorrentes das ações judiciais sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Obviamente,
o objetivo aqui, ele foi um pouquinho antes do julgamento, mas foi já para mapear e verificar os créditos e os procedimentos que estavam, na verdade, já sendo adotados pelas empresas, e a gente, inclusive, teve vários contribuintes que foram intimados a apresentar esclarecimento, como é que estava retirando o ICMS, era pela nota, enfim. Agora a gente entende o seguinte, que ok, a fiscalização pode existir, porque ela está verificando, na verdade, o crédito, mas não há dúvida quanto ao ICMS, que tem que ser o destacado. Essas dúvidas, elas acabaram. Agora, a fiscalização ela pode ocorrer, sim, para que se verifique a existência do crédito ou apuração. Daí a necessidade e a importância desse trabalho que a Tino apresentou a respeito da documentação e levantamento para apuração do crédito, para que se tenha certeza e não fique à mercê aí de uma discussão sobre o crédito a ser compensado. Desculpa, Rosana. Não, perfeito, Humberto, obrigada. E aí a gente está... E qual que vai ser esse impacto para a gente, que é uma outra questão que muitas... eu gostaria até de agradecer que a gente já recebeu, quando da inscrição, alguns questionamentos, e esse foi um ponto que a gente teve abordado em mais de uma pergunta. Como que fica as relações entre os particulares a partir do momento que eu passo a adotar a sistemática reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal? Quando a gente está falando de pessoas jurídicas, particulares, né? Eu não tenho nenhuma, não é uma pessoa vinculada a um contrato administrativo. Isso é uma negociação de preço regular. Obviamente, assim, o que deve acontecer é que os clientes devem voltar aos fornecedores e pedir para que esse reflexo, de alguma forma, seja compartilhado por meio de uma redução de custo, de redução de preço. E aí, até como o Renato, mais para frente a gente vai falar, como o Renato mencionou, obviamente o custo de aquisição vai ter que tomar como base o preço acordado entre as partes. Então, sim, deve ter um impacto, isso não vai ter uma regulamentação ou qualquer tipo de critério pré-definido para essa determinação de preço. Se não houver, o que a gente vai enxergar vai ser um aumento de margem do seu fornecedor, mas isso as partes vão acordar e provavelmente vão ter uma renegociação de preço para refletir, tanto na questão do fornecedor em relação ao valor das operações e tudo, obviamente em relação ao passado. Aí, de novo, é uma relação que vai estar refletida e deve ser resolvida pelas partes e dentro da questão comercial delas, né? Uma situação diferente que também a gente foi questionado é verificada quando a gente tem uma relação com uma concessionária, por exemplo, de serviço público, que eu sou regida por um contrato administrativo, eu tenho uma agência reguladora. Então, isso já teve, especialmente no setor elétrico, por meio da ANEEL, a gente teve uma consulta pública, número 5, que ela vem tratando, e as empresas têm discutido, inclusive com apresentação de contribuições, tanto dos consumidores quanto das distribuidoras, para estabelecer um critério para que esses valores sejam, sim, revertidos aos consumidores. E por que eles devem ser revertidos? Porque, como eu falei, isso é uma relação de direito administrativo, se a gente tem princípios que regem essa relação, e o princípio maior é sempre a modicidade tarifária. Eu tenho sempre que buscar o menor valor tarifário possível para o nosso usuário. Então, o que tem se discutido em relação a isso, aí você tem vários modelos para buscar isso. Você tem e questões também que vão ter que ser tratadas pelas agências, né? A ANEEL já saiu à frente e fez a consulta pública, mas a gente tem a questão do prazo desse valor de devolução, a gente tem a questão de como é que isso vai impactar em relação, por exemplo, se isso for um critério de fixação de tarifa futura. Tem uma sutileza em relação às distribuidoras, à concessão de serviço público, por exemplo, de distribuição, que a gente está falando que é o uso do sistema de distribuição especificamente, porque o PIS e COFINS, ele não é considerado para fins de definição tarifária no primeiro momento, mas ele é adicionado e é repassado aos consumidores. Então, sim, uma vez recuperado pela distribuidora, o valor do PIS e COFINS que foi repassado deveria ser, de alguma forma, refletido nas tarifas. Se a gente fala de um reflexo tarifário futuro,
o que vai acontecer é que não necessariamente os consumidores que pagaram a conta do PIS e COFINS, do ICMS, dentro da base do PIS e COFINS, seriam os beneficiados. Então, também nessa seara, a gente vai ter uma discussão e vai ser necessário que as agências, junto com as concessionárias de serviço público, aí a gente está falando, por exemplo, das fornecedoras de gás natural, a gente tem várias linhas aí que a gente tem que conversar, que isso provavelmente vai se dar de forma regulada, por meio das agências, por meio de reflexos tarifários, e, de fato, a gente vai ter que aguardar. Os consumidores, alguns, de forma individual, têm acionado, a gente sabe que acionaram as distribuidoras, mas o assunto ele não está largo, ele está sendo discutido, ele está sendo tratado também pelas empresas e pelas agências. Então, a gente espera que a gente tenha aí algum resultado nessas tratativas, né? Então, assim, em termos de preço e tarifa, a gente deve ter um reflexo e umas discussões aí que vão também, não só do ponto de vista tributário, levar algum tempo aí para a gente se adequar à decisão, mesmo na certeza e na liquidez do nosso direito, né? O Renato já tratou sobre isso, e foi um outro ponto também que a gente trouxe, que já foi até objeto de pergunta, a questão do registro dos créditos das contribuições. Evidentemente, aquilo que o Renato falou. Pode passar até, Ju, um pouquinho. A gente tem, e aí, de novo, né? A gente que mexe eu sou muito mineira, né, gente? A gente que trabalha com direito tributário, a gente sofre, né? Eu falo que a gente, até no óbvio, a gente tem uma certa dificuldade. Então, a gente tem não cumulatividade, que a gente já estava absolutamente acostumado, IPI, ICMS, imposto pago, imposto creditado, e vida que segue, e a gente vem, como o Renato colocou, a gente vem com um sistema de não cumulatividade muito peculiar para as contribuições de PIS e COFINS. E aí, e até engraçado, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja. A gente sempre questionou a questão da cumulatividade do PIS e COFINS, obviamente, porque ela vinha numa tributação em cascata, e veio agora uma não cumulatividade, discussões inúmeras que a gente tem visto em relação à não cumulatividade do PIS e COFINS, né? A gente já viu direito a crédito e tal. E aqui, só a título, que eu acho que o ICMS, ele é um bom parâmetro, e eu sou chegada no ICMS, né? Eu realmente gosto mais do ICMS, mas um bom parâmetro em termos de não cumulatividade. E aí a gente tem, só para a gente distinguir, para a gente traçar e consolidar aquilo que o Renato já adiantou do nosso entendimento sobre isso. A base do ICMS, ela é 100% constitucional. Então, a não cumulatividade do ICMS é delimitada já na Constituição, e a gente tem pouco ou nenhuma flexibilidade na hora da gente estar tratando, senão, obviamente, por meio de regulamentação de lei complementar. Já no PIS e COFINS, isso foi delegado para a lei. Então, hoje a gente tem a 10.637, a 10.833, a 10.865. Se a gente ficar listando a legislação que trata do PIS e COFINS aqui, a gente vai ficar numa eternidade. Mas isso tem uma delegação constitucional para fixação dessa não cumulatividade. No ICMS, já na Constituição, a gente vê que a não cumulatividade ela é realizada, ela é efetivada por meio da compensação de valor pago com valor devido. Já no PIS e COFINS, os créditos são apurados de uma forma bastante individual, peculiar, naquelas hipóteses previstas na legislação, a alíquota combinada de 9,25, de acordo lá com o regime, se tiver algum regime diferenciado para a questão do crédito. E sobre o valor daquela despesa. Eu não tenho a operação inteira, se tributada for, ela me gera o direito a crédito. E aí, nos dois casos, obviamente, tanto para fins de ICMS, sem tributação, eu não vou ter o direito a crédito, porque é pago e creditado. No PIS e COFINS, da mesma forma, a gente teria a exceção para a questão do creditamento, a questão das saídas, não, mas vamos chegar lá. Expressa, e aí a gente chega no ponto que foi a pergunta a respeito da questão do estorno do crédito. Quando a gente tem o ICMS, a gente tem um dispositivo expresso, que saídas isentas e não tributadas não te geram direito à manutenção de crédito do imposto. No PIS e COFINS, a gente tem uma situação, inclusive, contrária a isso. Quando a gente tem
a 11.033, no artigo 17, que ela fala que as saídas isentas ou suspensas ou não tributadas com PIS e COFINS não impedem a manutenção do crédito, que corrobora com aquilo que o Renato falou. Independente de eu ter uma saída tributada, o meu crédito é assegurado, uma distinção bastante grande para fins de direito a esse creditamento. E da mesma forma, quando eu tenho no artigo, no parágrafo 2º, da 1833 e da 10.637, falando da questão da impossibilidade de creditamento, por exemplo, quando eu compro um ativo permanente não sujeito a esse creditamento, você tem regras muito expressas. O que não tem, e que as pessoas, o que a gente tem visto de discussão sobre essa questão do expurgo do ICMS, é que as pessoas que defendem o expurgo, elas estão equiparando a exclusão do ICMS a uma redução, por exemplo, de base de cálculo, que eu teria uma apropriação proporcional, ou a uma isenção parcial do imposto, e por isso eles discutem a questão do estorno do crédito, mas isso, a operação, ela é una, ela é indivisível, e o meu crédito, como foi exposto pelo Renato, ele se dá sobre a questão de custo. Então, dito isso tudo, assim, foi de forma rápida, mas dito isso tudo, quando a gente tem o efeito, a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal para o meu fornecedor, não deverá impactar por falta, inclusive, de determinação legal. Eu não tenho previsão para fazer uma apropriação parcial de crédito, eu não tenho essa previsão na legislação ou no arcabouço legislativo que rege as contribuições para fazer uma apropriação parcial de crédito. E o maior exemplo disso é aquilo que o Renato também já antecipou, né? Eu tenho tributações diferenciadas que me geram o mesmo direito a crédito. Então, do mesma forma que eu tenho, por exemplo, em relação à construção civil, aquelas empresas no lucro presumido a 3,65 e me gera o direito de 9,25, eu também tenho hipóteses de, por exemplo, tributação monofásica de produtos, que o meu crédito assegurado vai ser dos mesmos 9,25, dependendo da classificação daquele item na minha cadeia industrial. Então, deixa muito claro que a gente não tem relação com pagamento e creditamento e não deverá gerar efeitos para fins de crédito dos adquirentes, dos contribuintes a partir da decisão. Eu acho que nesse ponto, e aí eu acho que a gente agora pode partir para as perguntas, né? A gente já recebeu algumas perguntas e uma delas, a primeira delas, eu acho que volta até para o que o Chaves falou, a respeito da questão de documentação, né? Que a questão prática para a gente é uma questão muito sensível, né? E aí a gente recebeu, Chaves, uma pergunta que é como que a gente deve demonstrar o valor na FD Contribuições para fim de entrega de obrigação acessória. Eu acho que tem um slide até que você preparou sobre esse tema, né? E tem um slide aí, eu vou só pedir aí para colocar na tela. Eu vou passar rapidamente sobre esse ponto aí, porque também tem gerado muita dúvida aí com os nossos, as empresas, né? E o que eu faço, né? Eu tentei sintetizar aqui, gente, então pode ser que daqui ainda gerem mais dúvidas, obviamente, né? Quando a gente fala de escrituração, a gente poderia, mas pelo tempo que a gente tem, eu vou pincelar, né, as principais informações, e aí vocês, qualquer dúvida, pergunta adicional, podem mandar que a gente depois vai estar respondendo. Aqui está muito em linha com o que Humberto falou aí, do que a Receita Federal, né, publicou em fevereiro, né, de 2021. No mesmo momento, em fevereiro, ela fez algumas alterações no próprio manual da FD Contribuições para contemplar esse tema e trouxe alguns complementos, né, alguns ajustes aí nas obrigações. Então, eu tentei aqui resumir. A gente está falando da decisão, né, teve a modulação. Então, de forma prática e pensando da forma mais objetiva para eu não ser questionado, se eu não tenho ação judicial e eu estou falando de um período que meu crédito, então, por enquanto, eu só tenho direito a partir de 15 de março de 2017, eu estou dentro do período prescricional. O que acontece dentro desse período? A própria AFD, o novo layout do PVA e o manual explica
que todos os registros onde eu lanço receitas operacionais, e aqui eu não vou citar todos, né, porque vai desde quem conhece bem se estiver aqui, mas não é o fórum. Eu tenho para, se a receita eu lanço no bloco C, se eu lanço ela consolidada, se eu sou do lucro presumido, enfim, cada bloco aqui, como diz, cada receita no seu quadrado, foi habilitado dentro do campo de valor de desconto que já existia, uma complementação para permitir o lançamento do valor da exclusão do ICMS. Ou seja, o correto hoje seria, se eu ainda não estava fazendo a exclusão na minha obrigação acessória de alguma forma, o correto seria voltar esse período e fazer a retificação. Existe a discussão ou não, mas se estou no período em aberto, o ideal seria retificar e no campo específico discriminado, analítico lá que foi disponibilizado no novo validador, no novo layout, eu utilizar esse campo para lançar o valor do ICMS. Outro ponto, existe uma discussão das empresas aí também, que existe uma forma diferenciada de lançar para as empresas que tem ação que não transitou em julgado. Tem empresas que estão esperando o trânsito em julgado, mas tem empresas que já podem estar fazendo o lançamento desses saldos de crédito. Então, as empresas que querem já fazer o lançamento, independente da ação ter transitado ou não em julgado, né, para o período de 2017 para trás, foi habilitado num registro específico lá, chamado 1010, que é de processo referenciado, tem que fazer constar no campo 6, que também está ligado a desconto de decisão judicial, destacar as parcelas do crédito, né, que você já que está aí ainda no âmbito do processo, e também destacar na DCTF, ou seja, existe um campo também da DCTF para falar desse valor. E a partir de janeiro de 2020, essas parcelas das contribuições têm que ser detalhadas em outro registro, que é o de detalhamento das contribuições com exigibilidade suspensa. Ou seja, enquanto eu não transito em julgado, eu posso aguardar, né, para habilitar tudo de uma vez, eu posso fazer o lançamento já parcial aqui. E se eu já tive o meu trânsito em julgado, ou quando eu tiver, a sugestão é que o saldo seja escriturado nos registros de ajuste mesmo de base do cálculo, que são os registros do bloco M, tem um bloco M lá para o PIS e para o COFINS, ou seja, você faz toda a sua obrigação acessória, apura seus créditos, depois você tem que ir lá no bloco M e fazer um lançamento específico de ajuste de crédito, voltado especificamente para o valor da sua exclusão, onde você vai lançar, digamos que você está lançando no mês de julho agora, já fiz a habilitação, em julho eu já quero lançar meu saldo para começar a controlar a compensação, a movimentação. Você vai nesse bloco, você lança o seu saldo, você lança o código, não só o número do processo, quanto o código também da habilitação, tem campos específicos lá no bloco M para fazer isso, e aí você, além do saldo total, você lança o quanto daquele crédito vai ser utilizado. E aí, a partir daí, o controle desse lançamento passa a ser que nem um controle de saldo de crédito de PIS e COFINS normal. Você tem lá seus controles, né, via PER, e aí você faz a movimentação desses saldos, para você não perder, né, nenhum saldo já validado. Ou seja, teve trânsito em julgado, habilitou, eu posso lançar ele direto de uma vez só. Aí, aqui existe aquela questão, eu preciso retificar o que é 2017 para trás. Isso aqui vai muito da estratégia da empresa. Por isso que é discutível, a gente é uma coisa a se alinhar com os escritórios e tal, porque uma vez seu cálculo suportado, como a gente disse, eu posso lançar tudo de uma vez hoje e controlar como eu posso retificar. Mas tem empresas que têm outras questões na retificação das obrigações, tem questões de compliance e tem uma dificuldade. Então é mais uma decisão estratégica aí do período que ainda não prescreveu. Ok? Mas aqui estão descritos os blocos e registros. Qualquer dúvida aí, podem mandar perguntas, porque a gente já está na reta final, mas foi bom falar eu já tenho mais uma aqui, Chaves, aproveitando você que está aí. Você acha que a AGIA, para períodos muito antigos, a AGIA seria suficiente para suportar esse levantamento ou apuração de eventual ICMS? Ainda vai me ajudar nessa pergunta aí. Eu vou. O que acontece? A GIA, ela vai te trazer um resumo consolidado da sua apuração. Então, ela vai dizer exatamente o destaque do seu ICMS nas suas operações de vendas. O que acontece, como eu digo, é um caso a caso. Se todos os meus produtos, eles são tributados pelo PIS/COFINS na mesma alíquota, a GIA, ela vai te suportar no valor do destaque aplicado à sua redução da sua receita tributada de uma forma
unânime, né? De uma forma completamente equalizada, igual. Então, a GIA, nesse caso, ela vai ser um instrumento ok para te suportar. Se você tem produtos com tributação diferenciadas, produtos monofásicos ou produtos não tributados, a sua GIA ela não vai te dar a abertura da proporção da sua receita para exclusão daquele valor do CMS. Então, se você só tem essa obrigação acessória dentro de um contexto, né, de receitas tributadas diferencial a título de PIS/COFINS, porque o valor do CMS está lá, ok. Mas se você tiver diferentes cenários, a gente tem que buscar outros relatórios que possam suportar esse cálculo de uma forma mais segura para você. Não que ela não seja um bom instrumento, mas a gente vai ter que, de alguma forma, procurar alguma coisa mais palpável, que pode ser um relatório de vendas, pode ser alguns relatórios gerenciais, alguma coisa a gente tem que procurar, alguma métrica através do próprio declaração de imposto de renda. Vamos trabalhar com o que tem. Lembrando, e eu gosto muito de lembrar esse fato, porque nos últimos 2 anos a gente tem sido assombrado com plano verão. As pessoas tiveram o plano verão transitado e julgado, fizeram as suas compensações, depois as suas compensações foram glosadas pela Receita em função de valor de crédito, e hoje nós estamos trabalhando na execução dos valores compensados que foram glosados depois de ações transitadas em julgados decorrente do ano de 1990, né? Então, tudo o que a gente fizer agora tem que ficar numa memória fixa suportada, porque esse assunto ainda não acabou e depois que acabar, você ainda pode ser importunado com isso, né? Então, só lembrando que a visão da gente detalhada sobre cálculo, ela é uma visão de quem faz muita perícia, né? Tentando suportar que esse assunto não te assombre mais. Então, esse tipo de documentação e esses relatórios gerenciais, fiscais, eles devem ser armazenados de uma forma ok e a gente guardar essas memórias de cálculo de uma maneira perene. Tá? Deixa eu até te aproveitar aí, Eneida. Tem mais uma pergunta aqui falando sobre um contribuinte substituído e, obviamente, quando ele dá a saída dele dá sem o ICMS. Como é que isso impacta no crédito dele? Eu acho que a gente já tratou isso quando o Chaves falou, mas se vocês puderem só reforçar. Eu acredito que ele, no caso, ele seja aquele que recolhe por toda a cadeia. Porque se ele já deu saída em um produto que já tinha sido recolhido na fase anterior a dele, ele, de fato, não tem direito, né? Então, se ele é um vendedor, por exemplo, de combustível, se ele já comprou isso substituído, acabou. Ele realmente não tem, e esse é um dos problemas que a gente pega quando as pessoas fizeram lá as suas estimativas de crédito sem se atentar para esse detalhe. Contudo, se ele é um contribuinte que ele recolhe por toda a cadeia, a gente tem que olhar a sistemática de substituição dele para saber o quanto daquilo ingressou na receita dele, né? Ou se ela foi totalmente por fora e não considerada em função da receita, que geralmente é assim. Então, a gente tem que analisar exatamente como se deu a composição da memória de cálculo de PIS/COFINS dele para saber se em algum momento esse valor que ele recolheu de ICMS ingressou na receita dele para a tributação. Então, aqui é só olhar, a grande possibilidade é que não. Tá? Perfeito. Agora uma para o Humberto, eu acho que essa o Humberto pode tratar. Ô, Humberto, Rosa, deixa eu te falar uma coisa, a gente já está no horário. Falta um minutinho, né? Pois é, eu acho que a gente pode mandar, a gente ainda tem algumas perguntas para responder, enfim, até sem prejuízo, a gente vai mandar resposta para todo mundo, inclusive por e-mail, só para a gente não passar o tempo aqui. Queria agradecer a todo mundo e dizer que também a gravação do evento ela vai para o nosso canal do YouTube, do Campus Melo, até sexta-feira, e a gente vai enviar também a apresentação para todos os clientes até sexta-feira. Então, desculpa, Rosa, só interromper, porque como o prazo está apertado, a gente precisa acabar aqui no prazo estabelecido. Se me deixar aqui, eu falo o dia inteiro, né? E agradecer a todos a participação, enfim, não só de todo o público que atendeu, mas também, principalmente, aí, Eneida, Chaves,
Rosa e Renato, muito obrigado a todos. Muito obrigada a vocês. Obrigado aí, pessoal. Tchau. Obrigado a todos, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Boa Até a semana para próxima. todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana.